Seca, árida, mas rica em potencialidades. Vamos conhecer mais sobre a Caatinga, um dos maiores biomas do Brasil. Tema da capacitação tecnológica no sistema Lavoura, Pecuária, Floresta. Olá pessoal, meu nome é Ana Clara, eu sou pesquisadora da Embrapa e trabalho na área de manejo sustentável de pastagens. Eu vou estar com vocês nessa aula que trata sobre o ILPF para o bioma Caatinga. Bom, essa aula ela é dividida em duas partes. A primeira parte da aula vai tratar sobre o bioma Caatinga em si. E a segunda parte da aula é referente ao ILPF para o bioma Caatinga. Na primeira parte, nós vamos ver as características e as potencialidades desse bioma. E nós vamos tratar de uma breve introdução, uma caracterização, a degradação do bioma, seca e potencialidades do bioma, uma síntese e uma mensagem final. Bom, nesse mapa, vocês podem ver a delimitação do semiárido brasileiro. O semiárido brasileiro ele ocupa em torno de 60% da área da região Nordeste, o que dá mais de 900 mil quilômetros quadrados e representa em torno de 11% do território nacional. Nesse ambiente é que vivem por volta de 20 milhões de pessoas em aproximadamente 1.133 municípios. Esse ambiente ele é caracterizado por um clima do tipo BSHW. O que isso significa? Significa que esse clima ele tem uma alta evaporação, maior do que a precipitação, a estação é seca durante o verão, ou seja, não existem chuvas, e as temperaturas médias anuais elas ficam sempre acima de 18 graus. Para qualificar um pouco essa informação, a gente pode dizer que a precipitação ela está aí na casa dos 200 aos 800 milímetros em média para a região como um todo. E a evapotranspiração acima de 2.000 milímetros, ou seja, há um balanço hídrico negativo ao longo do ano dentro dessa região. E a gente tem uma insolação de mais de 2.800 horas de sol ao longo do ano. Apesar de todas essas características, ainda é um dos semiáridos que mais chove no mundo. E para se ter uma ideia, a quantidade que se chove é 20 vezes maior do que a barragem de Sobradinho, que é um dos maiores reservatórios de água que a gente tem disponível na região Nordeste. Bom, esse mapa ele mostra para nós a umidade no cenário atual e a umidade para um cenário futuro. O que a gente pode observar é que a tendência, os cenários futuros, é de que cada vez mais essa região ela fique com menos água à medida que for passando o tempo. E isso tem um impacto direto sobre o índice de aridez, que vai fazer com que haja muito mais áreas áridas dentro do semiárido do que o que existe atualmente. Toda essa condição climática ela está baseada num mosaico de solos bem diversificado. A gente tem desde solos profundos e muito férteis a solos rasos, pedregosos e de baixa fertilidade. E a vegetação da Caatinga? Que vegetação é essa? É uma vegetação que ela está cobrindo praticamente esse semiárido inteiro. Então, ela é uma vegetação que possui espécies altamente adaptadas a essa condição climática. São mais de 1.300 espécies, das quais 600 são lenhosas. Então, aqui a gente traz uma informação que a maioria das pessoas acredita que o semiárido ele é composto basicamente de cactáceas. E quando a gente olha para esses números, a gente vê a grande diversidade de plantas que existem dentro desse bioma. São mais de 18 gêneros, mais de 300 espécies catalogadas que estão apenas nesse bioma
dentro de 42 famílias botânicas, do qual a gente gostaria de destacar nessa aula, que 80 são da família das leguminosas, ou seja, plantas que têm alta capacidade de fixação de nitrogênio. E 40 são as cactáceas, que são aquelas que são mais conhecidas do grande público. As gramíneas, na condição do bioma caatinga, na sua grande maioria, elas são anuais. As gramíneas perenes que existem são aquelas que foram introduzidas cultivadas. E é importante dizer que a vegetação da caatinga é o único bioma que é exclusivamente brasileiro, ou seja, só existe caatinga aqui no Brasil, enquanto os outros biomas eles estão presentes também em outros países. A gente se pergunta muito e acha, será que existe só um tipo de caatinga? Na verdade, nós temos vários tipos de caatinga. Nesse mapa que vocês podem ver na figura do slide, estão ilustrados pelo menos 8 tipos de caatinga, estão ilustrados aqui nesse mapa. A gente destaca esses tons em verde no centro do mapa, que representam as áreas da Grande Depressão Sertaneja, que são as áreas mais secas. Para a gente conhecer um pouquinho melhor esses tipos de caatinga, existe aqui no slide uma pequena descrição de cada um desses tipos. O primeiro tipo é o complexo de campo maior. Esse complexo de campo maior, ele está situado no estado do Piauí. Ele é dominado por uma vegetação herbácea. Os solos são sedimentares e têm problemas com drenagem. E a precipitação é elevada nessa região, em torno de 1.300 milímetros, e tem em média 6 meses de período chuvoso. Já o complexo Ibiapaba-Araripe, ele é encontrado tanto no estado do Piauí, como também no Ceará, formando aquilo que a gente chama de distribuição em Y. O clima é quente e semiárido, as precipitações estão entre 700 e 900 milímetros, durante 6 meses, em média, de período chuvoso. Os solos são profundos, de fertilidade baixa e arenosos, e as vegetações são caracterizadas por um tipo de vegetação que se apresenta ao longo dos rios. A depressão sertaneja setentrional é o terceiro tipo de caatinga que nós vamos comentar aqui na aula. Ela está na maior parte do norte do bioma. Os solos são rasos, pedregosos, a fertilidade de média a alta, mas é bastante susceptível à erosão. Com exceção da Chapada do Apodi, que é um lugar que está nessa mesma depressão, mas apresenta solos de alta fertilidade, com uma grande capacidade de produção vegetal, que inclusive é uma área irrigada e é um perímetro de produção de frutas. Já o Planalto da Borborema, que é o quarto tipo de caatinga, do qual nós vamos comentar na aula, ele vai do leste, ele se concentra principalmente no leste do bioma e compreende pelo menos 4 estados, o Rio Grande do Norte, a Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Os solos são de profundidade e fertilidade muito variáveis e também são bastante susceptíveis à erosão. O clima nessa ecorregião é seco e quente, as precipitações são mais baixas do que no tipo anterior, entre 400 e 650 milímetros, e a vegetação é uma caatinga arbustiva arbórea, mata seca, e tem ainda a presença de alguns brejos. O quinto tipo, a depressão sertaneja meridional, está no centro e sul do bioma. Já apresenta solos mais profundos que o da depressão setentrional, o clima quente e semiárido, com 2 períodos chuvosos, um que se concentra de outubro a abril e outro de janeiro a julho. É um pouco particular porque essa segmentação do período chuvoso ela está caracterizada apenas nesse tipo, nos demais o período de chuvas é concentrado numa única estação. A caatinga é arbustiva arbórea de porte mais alto. As dunas do São Francisco, como o próprio nome sugere, é uma região que tem solos mais arenosos, uma fertilidade baixa, e está aí com precipitação variando de 470 a 800 milímetros. E o tipo de vegetação dominante é a caatinga arbustiva e esparsa. O complexo da Chapada Diamantina vai ficar no centro-sul do bioma,
os solos são rasos, pedregosos e pobres. É um tipo de vegetação que a gente está mais acostumado a ver na televisão, que as pessoas mostram mais como símbolo da caatinga, mas essa é um dos tipos que tem em menor quantidade, é um dos ecotipos, ecorregiões que tem em menor quantidade. Não representa a grande maioria do bioma. A grande maioria do bioma vai estar representado pelas depressões sertanejas. E por fim a gente tem o raso da Catarina, que é estreita e alongada, com solos arenosos, profundos, mas pouco férteis. Um clima semiárido quente, chove de dezembro a julho, é em torno de 650 milímetros, e também em torno de 400 milímetros de janeiro a abril. A vegetação é arbustiva, densa e menos espinhosa. Então, uma vez que a gente agora já sabe que não existe só um tipo de caatinga, são vários tipos, então vamos entender um pouco melhor como é que está se dando o processo de degradação desse bioma nos diferentes tipos. Bom, as principais causas de degradação da caatinga são o desmatamento e o superpastejo. O desmatamento ele é motivado principalmente pela obtenção da matriz energética, que é algo que para nós que vivemos na cidade é um pouco provável que as pessoas ainda estejam desmatando o ambiente para produzir carvão. Mas essa é uma realidade presente no bioma caatinga e que até poucos anos atrás, por volta de 40% da matriz energética provinha do carvão vegetal. Outra causa do desmatamento é a abertura de áreas para uso agrícola. E nesse caso, recentemente, a gente já tem uma série de ações que tem coibido muito a abertura dessas novas áreas. Mais relacionado à parte da produção animal, o superpastejo, que é causado por altas taxas de lotação. E, em princípio, a gente pensa que essas altas taxas de lotação são porque o manejo dado é extensivo, mas, na verdade, as altas taxas de lotação elas se dão por uma intensificação que houve no manejo, porque com a divisão das propriedades em propriedades menores, os produtores acabam mantendo os mesmos rebanhos em áreas cada vez menores. Isso se caracteriza um manejo intensivo e não extensivo. Então, a isso se deve também esse fator de degradação. Então, o que fazer para minimizar esses impactos negativos de degradação? Aí aqui para a gente ter um pouco mais de noção disso, as áreas que estão mais ameaçadas de degradação são exatamente aquelas que têm a maior quantidade de área, que são as depressões sertanejas, tanto a setentrional quanto a meridional. Já dunas e rasos da Catarina, que são áreas menores e que têm menos potencial agrícola e pastoril, são as que estão menos ameaçadas e hoje já existe uma exploração mais voltada para o turismo, turismo ecológico, que também tem ajudado a preservação desse bioma nessas ecorregiões. Bom, e aí vem o grande problema, que a gente enfrenta, especialmente no bioma caatinga, que é a ocorrência de secas. As secas, elas são muito frequentes e muito duradouras. Nós temos períodos de seca aí de no mínimo 6 meses e no máximo até 4 anos de seca. Então, diante desse cenário de seca, nos aparece uma das características mais interessantes do bioma caatinga, que é a resiliência. O que significa resiliência? Resiliência é uma característica que o agroecossistema tem de se recuperar uma vez que ele sofre alguma coisa que o perturbe, algum distúrbio. Uma vez que o ecossistema sofre um distúrbio, ele tem uma capacidade de se recuperar depois desse distúrbio. Esse é o conceito de resiliência. E a resiliência, especialmente na caatinga, enquanto muitas pessoas dizem que a caatinga é um ecossistema frágil, a gente vê na resiliência que essa vegetação tem um dos seus pontos mais fortes e mais importantes para que essa vegetação ela se mantenha com o potencial que ela tem para gerar vários produtos. A seca é um fenômeno climático de muito difícil previsão.
Então, é importante que existam estratégias que permitam com que a gente esteja preparado para esses momentos de seca, sem que haja degradação da biodiversidade desse ecossistema. A seca, ela é um fenômeno que não ocorre só no semiárido brasileiro, mas em todos os semiáridos do mundo passam pela seca. A gente tem aqui a experiência dos Estados Unidos. O que é que os americanos têm feito em relação à seca? Bom, em relação à seca, eles fazem discussões sobre finanças, sobre alimentação o mais rápido possível, antes de ter uma seca, já estão preparados para isso. Então, tem informações oficiais dos órgãos do governo que vão orientar que medidas que devem ser tomadas. Então, a partir disso, se ajusta a quantidade de insumos que vão ser usados. Por quê? Porque eu vou adubar os meus pastos se eu sei que não vou ter água para que o pasto aproveite aquele adubo. Então, já vai fazendo um manejo nesse sentido. Utiliza o controle de plantas forrageiras, protege o rebanho tanto das situações de calor extremo quanto de frio e considera, que é uma coisa bem interessante também para nós, o uso de outras culturas. Reconhecer cedo os sinais do estresse, também para trabalhar o psicológico dos produtores, porque em situações de seca existe um desânimo, sempre uma vontade de desistir, de mudar de atividade, de ir embora para a cidade. Como o interesse é que as pessoas permaneçam no campo, também é feito um trabalho com os produtores nesse sentido. Isso é uma condição dos países desenvolvidos. Os países menos desenvolvidos, que estão em crescimento, como por exemplo o Quênia, o que é que acontece no Quênia? Na ocasião em que existem secas, os rebanhos e as famílias das pessoas migram de uma região para outra, eles são nômades. Foi outra maneira que eles encontraram para sobreviver nessa condição de seca. E nós no Brasil, o que é que a gente tem feito? Bom, no Brasil, a seca, por mais que seja um fenômeno previsível, a gente sempre se surpreende quando ela vem. A gente sempre está surpreso quando ela vem. E aí vem uma série de medidas emergenciais que, na verdade, deveriam ter sido tomadas um pouco antes. E, por isso, acaba a vegetação da caatinga sofrendo um manejo inadequado por conta de não se preparar adequadamente para essas situações. E uma coisa que chama bastante atenção é a alta mortalidade de bovinos. Se nós prestarmos atenção, quando passam as matérias de televisão mostrando os efeitos da seca, há sempre a presença de animais mortos e são geralmente bovinos. O que dá um sinal para a gente que esse tipo de animal talvez não seja o tipo de animal mais adequado para ser trabalhado dentro desse bioma. E aí, dentro desse contexto que a gente viu, que a caatinga é uma vegetação riquíssima, é o bioma 100% brasileiro, que tem pelo menos 8 tipos diferentes de caatinga, que essa caatinga está altamente adaptada a uma condição de estresse hídrico, de altas temperaturas e de seca. O que é possível produzir diante desse cenário? Então, às vezes a gente se pega imaginando, por que não seria mais fácil as pessoas deixarem de viver na caatinga? Mas, como nós vamos ver nessa aula, a gente tem muitas opções para estar trabalhando, vivendo e produzindo dignamente no ambiente do semiárido. Dentre as potencialidades, eu listei aqui umas 5 principais potencialidades para nós discutirmos na aula. Primeiro é a produção agrícola, segundo os produtos pecuários, esses dois que já são mais familiarizados pelos produtores, mas também produtos florestais, como a matriz energética, e produtos da biodiversidade, como farmacêuticos, alimentares e cosméticos, além de produtos artesanais e a exploração do turismo na região. Para que no semiárido se possa produzir todo o potencial que ele tem, é fundamental que se garanta a segurança hídrica, para que as pessoas que lá habitam tenham disponibilidade de água para o consumo doméstico e também para alimentar os animais. Então, algumas tecnologias já existem, já estão disponíveis para captar água de chuva, para que essa água ela sirva para a manutenção da segurança hídrica dos rebanhos
e das pessoas ao longo do ano. Algumas dessas tecnologias são cisternas, barragens subterrâneas e barraginhas. Se há um excedente de água ou há disponibilidade de outras fontes, ainda é possível que os produtores tenham pequenos sistemas de irrigação para uso intensivo em áreas menores e a produção nessas áreas menores vai favorecer a preservação da caatinga, porque se a gente está produzindo mais alimentos para ajudar a baixa produção da caatinga na época seca, isso vai de alguma maneira favorecer a recuperação de áreas de caatinga ou a conservação dessas áreas.